eu não consigo entender. A meu ver, é uma contribuição inefável e irresistível ao emburrecimento do ser humano. Constatável, aliás, constatável com muita extrema facilidade. Não é preciso espremer as meninges para chegar à conclusão que realmente o mundo emburrece. Não é só o Brasil, o mundo. Muito bem, mas eu li então esse texto e o indivíduo escrevia algo que me chamou muito a atenção. A objetividade não existe. Nós somos subjetivos até mesmo ao colocar uma única escassa vírgula numa folha de papel. Nós somos subjetivos. Porque agimos ao sabor do que a gente sabe, do que a gente aprendeu, dos genes que carregamos, etc, etc, etc. O que se deve pedir ao jornalista é a honestidade. A honestidade de contar as coisas como você as viu. Contá-las sem rebuços, sem medo. Contá-las todinhas. Se houver a necessidade de ouvir alguém a respeito, que se ouça à direita e que se ouça à esquerda, e que se apresente um relato totalmente honesto. Disso tudo eu extraí o meu suposto, insisto, conhecimento do jornalismo. Tudo se resume basicamente nesses princípios que para mim são básicos para a prática do jornalismo. O primeiro é fidelidade canina à verdade factual. Aquela de que lhes falei, que não é a minha verdade, não é uma das minhas verdades, não é uma das minhas crenças, uma das minhas opiniões, é a verdade factual, fidelidade canina. Segundo, o exercício desabrido do espírito crítico. O espírito crítico é fundamental. Nós devemos ser capazes de nos manifestar a respeito daquilo que acontece. Isso tudo implica, nem direi estudo, implica leitura. Tanto leitura dos livros de história, que têm de ser frequentados com extrema frequência, quanto até mesmo os livros de poesia, né? Tem poetas que contaram o seu tempo de uma forma absolutamente excepcional e que o contaram ajudando-nos a entender como o uso das palavras pode ser eficaz para expressar as nossas ideias, como, aliás, o bom uso é indispensável. Leitura é fundamental e, por meio dessa leitura, a gente aprende coisas que nos situam dentro do mundo de uma forma mais tranquila, mais precisa, mais eficiente. Finalmente, a tarefa do jornalista, a meu ver, esse é o terceiro princípio, a do jornalista é indispensável, é a tarefa de fiscalizar o poder. O poder onde quer que ele se manifeste. O poder não está somente em Brasília. O poder está nos palácios de governo, onde quer que seja. Mas o poder está em todas as sociedades e em todos os seus níveis. Existe poder dentro dessa faculdade. Existe poder dentro da universidade. Existe poder nos círculos intelectuais. Existe poder nas fábricas. Existe poder em todo canto. Então, cabe ao jornalista fiscalizar o poder. Uma fiscalização desabrida, corajosa,
evidente que pode realmente acarretar risco para quem a executa, mas absolutamente necessária é o que se espera do jornalista. Muito bem, dito isso, eu quero lhes falar do país em que vivemos. E quero fazer uma premissa a respeito. Não existe, na minha visão, não existe no mundo um país tão favorecido pela natureza quanto o Brasil. Esse país teria a obrigação, no meu entendimento, de ser o melhor do mundo. Américo Vespucci, verdadeiro descobridor do Brasil, aliás, ao contrário do que eles ensinam os livros de história, teria sido Cabral. Não, ele esteve aqui antes. Mas Américo Vespucci, toscano, ao chegar aqui no Rio de Janeiro, naquilo que seria depois do Rio de Janeiro, disse: este é o paraíso terrestre. E eu acho que ele estava certo. Eu acho que este poderia ser o paraíso terrestre. E por que não é? Porque é o quarto país no mundo mais desigual. Só 3 melhores que ele desse ponto de vista, ou seja, piores. Devem ser Serra Leoa, Nigéria e algo parecido. Depois vem o Brasil, quarto em má distribuição de renda, quarto em desigualdade. Deve-se a quê isso? Nós consideremos alguns dados inevitáveis, só para nós situarmos dentro desse cenário brasileiro. Temos um Estado inepto, que não nos garante saúde boa, educação boa, transporte público bom. 40% do Brasil ainda não são atingidos pelo saneamento básico. Isso tudo é da competência do Estado. Não temos partidos. Os partidos são clubes recreativos de alguns senhores que fingem legislar ou governar e que, na verdade, cuidam dos seus próprios interesses e da sua turma. O PT, que pintou como um partido de verdade, num país que nunca tinha tido partidos, o PT, no poder, portou-se como os outros. E digo isso profundamente contristado, porque eu votei Lula. Desde 89 eu votei Lula. Então esta é a situação política do país, que enfrenta agora um ano complicado, um ano eleitoral, carregado de riscos, porque, por exemplo, decidimos fazer aqui uma Copa do Futebol, a Copa do Mundo, gastando dinheiro a rodo, favorecendo a máfia do futebol internacional e a nossa máfia do futebol. E os empreiteiros, chamados inclusive a construir estádios onde não é preciso, onde, em lugar dos 40 mil ou 50 mil lugares reservados às plateias do Mundial, de hábito haverá 5 mil ou 6 mil pessoas. Basta pensar na tragédia do Pan-Americano.
Pan-Americano do Rio de Janeiro. Agora faremos as Olimpíadas também. Eu imagino que certas cifras ficarão multiplicadas por não sei quanto. Mas no Pan-Americano, o Pan-Americano era previsto o gasto para o Pan-Americano de 400 milhões de reais e foram gastos 4 bilhões. Quantos acabaram nos bolsos dos organizadores? É difícil saber, mas podemos imaginar. Uma boa cifra. Terá sido 50%, 60%? Eu acredito que por aí. Então, essa é a situação do Brasil. Onde estão os responsáveis por isso tudo? Não são somente os políticos. São os senhores que por exemplo, invocaram o golpe de Estado em 1964. São os jornalistas brasileiros. O jornalismo brasileiro está todo alinhado de um lado só, contra o PT, contra Lula, contra Dilma, contra uma certa área política que, na opinião deles, representa uma novidade talvez insuportável. Manifestam uma opinião constante, um ataque diuturno contra esses alvos que já apontei, para favorecer a quem? A chamada